Hoje vamos conhecer aqui na sede do SAMU de Luiz Eduardo Magalhães os procedimentos a ser realizado pela dona de casa, pela mãe, ao presenciar o seu filho engasgado. A TV CIG entrevista a doutora Mirla Fiuza, médica do SAMU aqui de Luiz Eduardo Magalhães, que fala aqui dentro da nossa programação a partir de agora referente ao bebê quando vem a engasgar, qual os procedimentos que a mãe deve fazer, as mães de primeira viagem, né? Vamos pedir para que a doutora explique um pouco a partir de agora. Doutora Mirla, seja bem-vinda à nossa programação, a TV CIG. Boa tarde, obrigado, Wesley. Então, nossa proposta seria esclarecer um pouco sobre uma coisa chamada OVAC, que é obstrução de vias aéreas por corpo estranho. É algo muito comum na infância, porque eu vou explicar um pouco da anatomia do bebê e a gente vai conseguir entender o que a mãe deve fazer até o socorro, até o SAMU chegar. Na criança, para ele conseguir mamar e respirar ao mesmo tempo, a via aérea dele é um pouco mais alta. Então, a traqueia, a porta da entrada da traqueia, fica na mesma altura do esôfago. Porque à medida que ela respira, os dois orifícios ficam abertos e ela consegue passar o alimento pelo esôfago, que fica na região posterior, e o ar para a traqueia na região anterior. Então isso daqui, como é um ao lado do outro, o trajeto ele pode se confundir na medida que o alimento está passando e pode, ao invés de descer para o esôfago, ir para a região da traqueia, que seria a via aérea. Nesse momento ele vai desencadear o reflexo de tosse, que é a defesa que a gente tem quando ele passa na abertura da via aérea e jogar esse alimento para fora. Infelizmente, algumas vezes isso não acontece como deveria, e esse reflexo de tosse, ele não é tão bem sucedido assim, ou o corpo estranho que entrou é grande, ou a quantidade de líquido também, no caso se for um alimento pastoso, às vezes até leite da mãe. Então o que acontece? Quando o reflexo de tosse não é suficiente para colocar esse alimento para fora, é necessário que a gente faça algumas intervenções, como no caso uma manobra chamada manobra de Heimlich. No bebê, a gente vai demonstrar aqui como é que ela é feita, porque eu tenho que usar a gravidade, um pouco de pressão no tórax para poder jogar esse alimento que está na via aérea para fora e desobstruir a via aérea dessa criança. Isso pode ser feito pelos pais em casa, mas na medida que eles sentirem segurança. Se o pai ou a mãe não sentir segurança, de fato, o médico da regulação pode orientar, os passo a passo, caso ele não recorte disso que nós vamos demonstrar agora, mas se ele não sentir segurança, de fato não deve fazer. Deve esperar o socorro. Mas o nosso intuito é orientar para que adiante já essa desobstrução da via aérea. Porque se a criança ficar sem oxigênio, promove vários prejuízos e ela pode entrar em parada cardíaca, que seria um limite crítico dessa obstrução da via aérea. E nós vamos fazer a demonstração desse procedimento exatamente para que a família em casa ela fique mais orientada e consiga até ajudar a equipe, que é no trajeto onde nós somos acionados, até a gente chegar no local, Muito bem, vamos demonstrar então em exemplo, Peço então que o enfermeiro Rogério passe o bebê aqui para a doutora, então, para demonstrar. Então o que acontece? O bebê normalmente ele chega engasgado, mas você consegue notar que ele tem sinais de perfusão. Normalmente ou ele está com o rosto roxo ou ele está com o rosto super vermelho. Então você vê que a criança ainda tem movimento de respiração, pode ser um pouco mais agônico que a gente fala, ou seja, ele começa a respirar rápido. O tórax vai com uma velocidade muito mais alta no movimento de respiração, que a gente chama de dispneia. O que é isso? Seria uma respiração ofegante. Ele está com o sistema respiratório com algum problema. Nesse caso é porque o objeto obstruiu a via aérea dele e o oxigênio não está passando. Então o que deve ser feito? Se a criança estiver nessa condição, pode ser pego com essa posição aqui na região do pescoço. A criança vai ser inclinada com a cabeça mais abaixo da região torácica. Aqui a gente faz a demonstração das pernas. E aqui eu vou fazer o quê? São 5, nós chamamos de das contusões, as pancadas aqui atrás. Então a cabeça mais baixa, a boca aberta, não obstruir a boca com a mão. Então segurar firme e dar 5 pancadas. 1, 2, 3, 4, 5. Então firmes as pancadas aqui atrás. Depois que eu fiz isso, eu vou anteriorizar a criança e fazer a compressão no tórax, em 5 movimentos, sempre com a cabeça mais baixa que o tórax. 1, 2, 3, 4, 5. Tento ver se eu consigo ver alguma coisa na boca da criança, se já sai alguma coisa ali, eu posso tentar retirar, Se não conseguir, a mesma coisa. Faço lá de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Tem que colocar força, A gente sabe se não
ficar com um pouco de ressentimento de machucar a criança, a força não é o suficiente para desobstruir a via aérea dela. Então a gente faz isso normalmente até conseguir desobstruir, ou se o pai ou a mãe notar que a criança esfaleceu, que os braços e as perninhas já ficaram mole, ele não está tendo mais esse padrão que eu falei de estar um pouco mais roxo e reativo ainda, ele entrou em parada cardíaca. E aí a gente tem que mudar o protocolo, e ao invés de fazer isso daqui, nós vamos para o protocolo de reanimação, que aí sim tem que ter uma instrução maior, porque vão ser feitas compressões na região torácica, em 15 movimentos para cada 2 ventilações. Então esse já é um procedimento que é para os profissionais que são treinados da área da saúde. Eu posso fazer essa opção, como às vezes algumas crianças são pesadas, eu posso fazer sentada porque me dá mais apoio. Mas eu posso fazer com ela em pé, que o enfermeiro Rogério vai demonstrar pra gente a mesma coisa. Da mesma forma, né? 5 cabotagens, sempre de baixo para cima, né? A intenção é o quê? Desobstruir, né? O corpo estranho vai sair. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Gira, né? 1, 2, 3, 4, 5. Confere, se já desobstruiu, se o corpo estranho já saiu, já pode encerrar as manobras. O menino chorou, sinal de vida, já encerra as manobras, lateraliza, né, e encerra as manobras, correto? E o importante aqui é a gente saber demonstrar exatamente isso. O apoio do braço aqui, a criança fica o corpo inteiro apoiado sobre o membro superior da pessoa que está executando a manobra. Então, a mão dominante, que é a que a gente tem, normalmente apoia a criança, porque é a mão que você tem mais força. Se você for canhoto, normalmente a gente inverte essa manobra. Então, como o Rogério é uma pessoa que ele tem mais força, normalmente a gente orienta mulheres fazerem a manobra sentada, homens, se assim se sentirem confortáveis, podem fazer a manobra em pé. E quando for virar para o outro braço para poder ver a via aérea, fazer o mesmo apoio do corpo sobre o membro inteiro. Porque assim a gente consegue, as pernas normalmente elas abrem para poder dar suporte, porque a gente tem que tomar cuidado para a criança não cair. Dependendo do peso que fica sobre o braço, ele pode ter essa intercorrência no meio do caminho. A gente não quer, isso na verdade é um cuidado que tem que ter, né? Então, foi feita essa manobra, desobstruiu a via aérea, pronto, pode esperar a gente chegar, que nós vamos dar o suporte que for necessário. Não desobstruiu, vai tentando fazer a manobra, e se vê que a criança não tem mais resposta, aí tem que iniciar a manobra de massagem cardíaca. Na criança, a gente faz o abraço do tórax com as 2 mãos, na região pré-cordial, aqui, nós vamos fazer 15 massagens, são 15 movimentos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Faço respiração boca a boca. Cuidado sempre com a região cervical, porque do neném ele não tem essa defesa muscular ainda. Faço a ventilação, né? Depois volto para a manobra de novo. 15 para 2 ventilações, tá certo? Essa é a manobra da ressuscitação cardíaca no bebê. Muito bem, sabemos aí que a doutora, né, que já é especialista nisso, né, tem uma certa habilidade também juntamente com o enfermeiro Rogério, tem uma certa tranquilidade também, mas sabemos aí que em casa, né, quando a mãe do bebê presencia um fato como este, já se desespera, já procura então entrar em contato com o SAMU 92, inclusive a senhora trabalha na regulação em Barreiras, SAMU 92, já aconteceu algum caso como este, em chegar na regulação de Barreiras, a senhora entrar em contato então com a mãe, os primeiros procedimentos, esta informação para a mãe que está do outro lado, fazer todo este procedimento antes mesmo da chegada do SAMU 192? Sim, o papel da regulação do SAMU é exatamente esse. É porque, como tem o tempo, né, da nossa equipe chegar até o local, esse tempo ele é muito importante, porque dependendo da localização, ele demora, né, um tempo valioso de 10, 15 minutos. Então a gente tenta abreviar isso de forma a orientar pelo telefone. Já aconteceu sim, inclusive a gente tenta orientar. Então, o que a gente fala? A pessoa que, se tem várias pessoas na casa, a gente pede que a pessoa que esteja mais tranquila. Porque a mãe, quando ela vê o filho em sofrimento, normalmente ela não consegue separar as duas coisas, ela fica muito mais agitada, muito mais nervosa. Então a gente tenta orientar. Tem alguém na casa que consiga fazer, ou às vezes ela mesma nervosa, naquela agonia ela consegue sim. Então o que a gente faz? A senhora vai posicionar a mão direita, com o bebê sobre o seu braço, ensina as manobras, fala essa questão do decúbito da criança, com a cabeça mais baixa que o tórax. Então, assim, a gente tenta para que ela já adiante o nosso trabalho. Mas nem sempre isso é fácil, porque realmente ver um parente da gente, um ente querido em sofrimento, ainda mais quando é uma criança, é um bebê, é um pouco mais complicado. Mas ainda assim a gente tenta fazer com que ela já comece o processo em casa.
Muito bem. Esse procedimento é com engasgamento com leite materno. Agora com procedimento, vamos dizer, com alguma coisa mais pesada. Seria a mesma coisa. Essa manobra que a gente fez aqui, essa tal de Heimlich, é uma manobra feita para toda obstrução de via aérea por corpo estranho. Seja ela material sólido, seja ela material líquido. O material líquido, quando ele vai para a via aérea, boa parte dele, quando a criança consegue jogar para fora com a tosse, sai. Quando ele é um corpo estranho maior, nem sempre ele consegue fazer isso. Mas a manobra é a mesma, ela não muda de acordo com a espessura, o tamanho do objeto, não. As 5 manobras permanecem, a compressão de 5 vezes também é a mesma coisa, não muda. Qual o tempo de saída e chegada até o local que o SAMU pode chegar até a residência? Aí depende muito da localização geográfica, né? A gente se encontra hoje na Praça Arnaldo Horácio Ferreira, aqui em Luiz Eduardo, próximo à UPA. Então, por exemplo, uma ocorrência no Jardim das Acácias é diferente de uma ocorrência que esteja lá no Sol do Cerrado, porque geograficamente uma é muito mais distante que a outra. Então, realmente depende disso. As ligações vão para a Central de Regulação em Barreiras, lá é feito o direcionamento e a nossa equipe aqui que é acionada. Aqui no Luiz Eduardo Magalhães já também ocorreu esse tipo de ocorrência? Já, inclusive a gente teve uma no ano passado, meados de agosto, uma criança que foi, se não me engano, era Jardim das Acácias, era um neném de 15 dias que tinha engasgado com o leite. Porque normalmente a mãe, ela tenta fazer uma amamentação com o neném muito deitado. Isso daqui, pela via aérea da criança ser muito... Normalmente ela leva o peito à criança. Isso é uma coisa ruim, porque ela está prejudicando a estrutura da coluna torácica dela e lombar, fazendo isso daqui, porque ela acha que é mais fácil para o neném mamar. E como a via aérea dele e a região do esôfago é muito próxima, e elas são quase na mesma altura, então isso daí dificulta quando ele está muito deitado. Crianças que ficam muito deitadas para amamentar correm o risco de fazer mais engasgo. Então, nessa situação, aconteceu algo do tipo. Ela engasgou quando a gente chegou, já tinha começado a chorar e a tossir, já tinha desobstruído porque era com leite. Então, porque o material é muito mais fácil de desobstruir. O que a gente orienta? Ainda mais criança que tem muito refluxo, né? Que pode ser algo fisiológico, pode ser algo benigno, mas pode ser algo que vire a ser uma doença. Então, o pediatra tem que estar acompanhando essa criança. Que a mãe faça essa elevação da cabeça da criança e não fique tão deitado. Então, levantar mais a região da cabeça da cervical ao amamentar. É algo que realmente ajuda bastante a evitar esse tipo de obstrução com o leite, no caso. Muito bem, esclarecido, agradecido então a doutora Mila Fiuza por receber a nossa reportagem, a TV SIS, aqui na base do SAMU em Luiz Eduardo Magalhães. Obrigada a vocês, estamos à disposição para esclarecimentos da população.